Yo no sé qué me pasa. Hoje seria aquele dia, né, em que, se tivéssemos aula presencial, provavelmente não teríamos aula, por conta dessa chuva, né, que está pesada. É verdade. Chovendo muito. Hoje a coisa tá feia. Na verdade, já há alguns dias, né, mas hoje tá complicado. Nem parece que são 8 horas da manhã. Foi o pior dia hoje, ó. É. Aqui sempre acontece isso, né? A cada 5, 10 anos uma chuva fortíssima, né? Algum tempo assim maior de chuva, parece que estamos passando de novo por esse momento. E como não teve planejamento mais uma vez, né? Então provavelmente vamos ter de novo deslizamentos, desabrigados, tudo aquilo que a gente já sabe. Triste. Bom, gente, então... Só legal, assunto novo hoje é? Oi? Assunto novo? Assunto novo? Sim. Ou vai corrigir a prova? Sim, eu vou corrigir, vou mostrar agora e depois a gente vai seguir com o assunto novo. Eu vou pela sequência, porque tínhamos aquele exercício, né, que eu não corrigi ainda porque foi para ser entregue no dia da revisão, né? E aí acabou que eu não corrigi, que ainda estava para ser feito. Depois eu mostro a prova e em seguida a gente começa o assunto novo, tá bom? Deixa eu pegar aqui primeiro o exercício. Então vocês fizeram esse exercício aqui, mandaram para mim, né, para valer ponto. Alguns precisaram desse exercício, outros nem precisaram, porque tiraram notas boas e também tiveram seminários, né, que ajudaram bastante. Mas as notas em geral foram muito boas, então foi bem tranquilo, né? Mas então vamos aqui. Essa primeira questão do exercício, né, foi a questão do concurso para advogado do município de Teresina. E aí estava falando sobre a famosa Pacta Corvina, né? Estava tratando aqui de Paulo, Pedro e João firmaram um contrato estabelecendo que quando seu pai ainda vivo falecer, a herança será assim distribuída, metade para Paulo, um quarto para Pedro e um quarto para João. E aí esse contrato é nulo, era a letra C, como vocês marcaram, né? Já que esse tipo de contrato é nulo, já que trata-se da famosa Pacta Corvina, né, que é proibida pelo direito brasileiro, ou seja, não é possível fazer contrato de herança de pessoa viva. A segunda questão foi do concurso do ano passado, fiscal de tributos do município de Morro Agudo, São Paulo. A respeito da sucessão, assinale a alternativa correta segundo o Código Civil. A gente tinha visto isso aqui nas aulas, a letra B, né? É lícita a deixa ao filho do concubino quando também o for do testador. Inclusive, eu mostrei esse dispositivo, né, do Código Civil e fizemos as críticas, né, que a doutrina traz desse dispositivo, já que há uma ilicitude, né, em se deixar bens para filhos do concubino que não sejam do testador, mas isso, de certa maneira, fere, o que vamos ver mais à frente, o princípio, né, da autonomia da vontade em relação ao testamento, né? Porque o testador pode escolher quem ele quiser para ser herdeiro, como a gente viu já isso, né? Na legitimidade sucessória, herdeiro testamentário pode ser qualquer pessoa física, se pode até uma pessoa jurídica, né? Um concepturo, por que não uma pessoa viva, né? E apenas por ser filha do concubino, da concubina e não é filho do testador, é um dispositivo de duvidosa constitucionalidade, né? E que se choca justamente com esse princípio, né? Mais à frente eu vou falar mais sobre isso, né, quando a gente for analisar a sucessão testamentária. Então, aqui a alternativa correta é essa, né, segundo o Código Civil. Sobre a sucessão, de acordo com o Código Civil vigente, assinale as assertivas, identifique V verdadeiras e F falsas, advogado do município de Irecê, né, foi o concurso lá de 2017. Aqui as alternativas, as assertivas. A primeira, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido, verdadeiro, né? É a regra geral para o local da abertura da sucessão. São revogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança? Não, a gente viu que eles são irrevogáveis, então aí é falso.
Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança. Sim, verdadeiro, né? Então, a gente já viu isso aqui, que existe esse limite máximo, né, para a sucessão testamentária, 50% da herança, e para a sucessão legítima necessária, o mínimo é de 50%. A outra assertiva, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá em primeiro lugar ao testamenteiro. Não tem nenhum dispositivo nesse sentido no Código Civil, nem no CPC também. Falsa. E a última assertiva, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública, sim, né? Aí está verdadeira essa alternativa, de acordo com o Código Civil, de que pode haver cessão por escritura pública. A única dúvida é o direito à sucessão aberta, porque o direito de ser herdeiro, esse não cabe, né? Mas o quinhão, sim, a parte dele, sim, essa é cabível. Na ordem aqui teríamos, então, a letra E, né, como a sequência correta, né? VF, VF, V. E a quarta questão, acerca da lavratura das escrituras públicas de cessão de direito à sucessão aberta, assinale a alternativa correta. Concurso para o TJ de Minas Gerais, né, da Consulplan. Aqui a alternativa era a letra E, né? A escritura pública, ou melhor, letra D, perdão. A escritura pública de cessão de direitos hereditários não é título hábil a registro no cartório de registro de imóveis, pois a herança se refere a um todo unitário e indivisível até a partilha. Justamente, né? Apesar de que a gente já viu isso, né? O artigo 80, inciso 2 do Código Civil, coloca a herança como um bem imóvel por força de lei, mas não é por isso que o objeto da cessão da herança, né? A parte da herança que vai ser aí entregue ao cessionário, é objeto de registro. Não, porque ainda não se tem a certeza sobre quais os bens que vão ser objeto dessa cessão, já que o que se cede é uma parte da herança, uma parte ideal, e ainda não uma parte real, já que a parte real só é conhecida com a partilha. Então, não dá para fazer cessão, né, de bens da herança, cessão da herança, e já encaminhar essa cessão para ser registrada no cartório de registro de imóveis, porque não dá para registrar um bem que você nem sabe qual é ainda, né? Então, diante dessa situação de alea, né, a situação da aleatoriedade, então não é possível, né, que seja feito o registro dessa cessão, né, como se fosse um bem imóvel, certo? Então, aí seriam as alternativas dessa quarta questão. Assim foi, né, o exercício valendo ponto aí para a primeira prova. Agora, eu vou mostrar para vocês a nossa prova, pegando aqui o modelo, né, da Camila Ribeiro, que foi uma das que teve aí já o 10 direto, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na prova, para a gente ver como é que foram as questões e quais eram as respostas. Então, não tem ordem, né, numeração, porque o Forms ele embaralha a ordem das perguntas e das respostas. Então, vamos pela ordem que apareceu aí no espelho da prova para a Camila. Então, em relação aos sistemas de direito das sucessões, marque a única opção certa. A opção correta era essa. O sistema de sucessões brasileiro recepcionou a divisão necessária e a liberdade testamentária, cabendo a destinação de até metade do patrimônio deixado por meio de testamento, como a gente já viu, né? Como eu falei agora no exercício também, que repetiu uma questão parecida. Então, o nosso sistema de sucessões no Brasil adotou dois sistemas, né, historicamente considerados: divisão necessária, liberdade testamentária. A divisão necessária é a nossa regra principal, por isso que há o limite mínimo, né, para a sucessão na divisão necessária e o limite máximo, né, para o testamento, que seria isso aí, cabendo até a metade do patrimônio por testamento. Então, essa é a alternativa que expressa corretamente, né, os sistemas de direito das sucessões, no caso específico aí dessa questão. A outra questão tinha como enunciado em relação à transmissibilidade de bens, direitos e obrigações do decujus, marque a única opção errada. A opção aqui, né,
seria essa: na proteção dos direitos da personalidade após a morte do seu titular, os seus herdeiros somente poderão defender os efeitos patrimoniais que prejudiquem o direito à imagem do falecido. Errado, porque a gente viu que são várias as possibilidades, né? Tem direito de imagem, que é só uma delas, mas aí tem até a questão dos restos mortais, né? Da questão do transplante, dos direitos da personalidade em geral, né? Que tenham efeitos patrimoniais, mesmo após a morte do decujus. Então, não é restrito apenas à questão do direito de imagem. O direito de imagem é apenas mais uma das possibilidades aqui, né? Então, por isso que essa seria a alternativa errada. Aqui temos uma questão com um caso, né, inventado por mim. Albano, filho adotivo de Miriam e Guilherme, resolveu, ao completar 18 anos, trabalhar em um circo itinerante como trapezista. Ao longo de 10 anos de trabalho, Albano adquiriu 2 casas, uma localizada em Salvador, outra localizada em Arapiraca. Em 10 de janeiro de 2021, Albano faleceu na cidade de Lusiânia, Goiás, deixando a viúva Érica e 2 filhos, Estela e Fabiano, que possuem domicílio na cidade de Palmeira dos Índios. Neste caso, marque a única opção certa em relação à sucessão de Albano. Então, aí, a alternativa correta seria essa aí. O local da abertura da sucessão de Albano será em qualquer dos locais onde se situam os imóveis do falecido, ou seja, Salvador ou Arapiraca. E o critério da prevenção poderá ser adotado para determinar o foro competente em relação a Salvador ou a Arapiraca. Né? A gente viu isso, né, que o Código de Processo Civil atual ele mudou essa regra em relação ao domicílio incerto. Então, acabou aquela regra do local do óbito e tal, né? Agora é onde se localiza qualquer dos imóveis. E aí, como são 2 imóveis, é possível que existam 2 ações de inventário, né? Nos 2 locais. Se isso ocorrer, então vai se utilizar o critério da prevenção, né? Segundo as regras do CPC. Então, está correta essa alternativa. Né? Aí só algumas informações adicionais, né, que tinham lá: filho adotivo, a gente sabe que isso não faz a menor diferença hoje, desde 88 na verdade, e o domicílio dos filhos, né, que são lá dos filhos e da viúva que moram em Palmeira dos Índios. Isso também não interferia, era só para adicionar mais algumas informações aí para vocês fazerem todo o quebra-cabeças, né, construírem o quebra-cabeças da questão. Aqui outra questão, né, de um caso inventado. Flávio e Luciana casaram-se em comunhão universal de bens em janeiro de 2009. 2 meses depois, o casal abriu uma conta corrente conjunta no Banco Alagoas. O único filho, tanto de Flávio quanto de Luciana, é Leonardo, nascido em maio de 2010. O casal se divorciou extrajudicialmente em 15 de junho de 2019. Mesmo assim, decidiram manter a conta conjunta inalterada. Flávio faleceu em 12 de dezembro de 2020. Nesta data, Luciana retirou o extrato da conta bancária, que indicou saldo positivo de R$30 mil. Com base no entendimento predominante no STJ, marque a única opção certa. A opção seria essa aí. Luciana possui direito a R$15 mil do saldo da conta, por ser a correntista sobrevivente. E os outros 15 mil serão objeto de herança, podendo ser recebidos por Leonardo, filho do decujus. Aqui não seria necessário levar em consideração a parcela de Luciana, né? Porque mais à frente a gente vai ver que no caso de comunhão universal de bens não há o direito sucessório, né? Então só há realmente meação. Então a alternativa não foi tão longe assim, porque ainda não vimos esse assunto, né? Mas está correta nesse sentido de ter aí metade do saldo correspondente ao correntista sobrevivente, a correntista, no caso Luciana, e a outra metade fica para a herança, e aí seria recebida por Leonardo, por estar podendo ser recebidos, né? Porque ainda não vimos ainda essa parte, né, que vai ser vista agora no segundo bimestre, sobre a sucessão do cônjuge sobrevivente. Mas está correta, né, apesar de só colocar a hipótese do Leonardo ser o herdeiro ainda, né? Outra questão sobre os direitos sucessórios, marque a única opção certa. Aqui seria essa, né? A transmissão da posse dos bens da herança é automática para os herdeiros, porém, no caso do direito de propriedade, a propriedade definitiva somente é transferida para os herdeiros após a partilha. Exatamente, né? A posse é transmitida automaticamente, como vimos, né? Mas a propriedade realmente só, de maneira definitiva, só vai ser transferida
após a partilha, quando aí os herdeiros vão saber a que realmente tem direito, né? A parcela real. Porque quando ocorre a abertura da sucessão, o que se sabe é que se tem direito sobre uma parcela da herança, uma parcela ideal, e não se sabe a que ainda especificamente se tem direito. Então a propriedade é transmitida, sim, mas de forma definitiva só após a partilha. Mais uma questão sobre as noções gerais de direito das sucessões. Marque a única opção errada. Aqui nós temos como opção errada esta. São características fundamentais do direito das sucessões em geral o caráter legal ou voluntário das disposições de última vontade do autor da herança, além do caráter oneroso da sucessão causa-mortes. Caráter legal, caráter voluntário, sim, é possível, né? Como já vimos, a sucessão legítima, que tem um caráter legal, sucessão testamentária, que traz o caráter voluntário. Isso aí estava certo, mas o erro estava no caráter oneroso, já que vimos que as heranças, as sucessões, são sempre a título gratuito, né? Apesar de ter lá o imposto, né, que é pago, ITCMD ou ITCD, mas isso não interfere no caráter gratuito da herança, da transmissão em si, né? Do patrimônio do decujus para o patrimônio dos herdeiros. Então, essa era a opção errada, justamente pela questão do caráter oneroso, já que as sucessões são sempre em caráter gratuito. Mais uma questão sobre a cessão de direitos hereditários, marque a única opção certa. A cessão da herança pode ser feita em relação à parte ou ao total da parte que cabe ao herdeiro cedente. Porém, não poderá ser feita cessão relacionada a bem especificamente selecionado da herança. Mais uma vez, por conta do fato de que as heranças aí, que são cedidas, são em caráter ideal ainda, né? Uma parcela ideal, não uma parcela real. Então, não dá para especificar qual é o bem objeto da cessão, porque não se sabe ainda qual é o bem que vai ser herdado. Então, não há essa possibilidade na cessão da herança. Isso só é possível quando o herdeiro recebe o bem, né, a título de partilha. E aí já não é mais essa cessão da herança, passa a ser uma cessão de bens intervivos, como lá no direito das obrigações. Então, cessão da herança não leva, né, a essa possibilidade de você ter aqui a seleção de um bem específico. Isso não é possível, já que o herdeiro só tem direito a uma parcela ideal e não a uma parcela real ainda, né? Essa outra questão era sobre os assuntos dos seminários, né? Então, juntei tudo numa questão só. Então, sobre a renúncia, petição da herança e direito de representação, marque a única opção certa. A opção aqui seria essa. O direito de representação sempre poderá ser exercido, segundo os termos da lei, pelos parentes de linha descendente, mas nunca poderá existir nos casos de parentesco de linha ascendente. Foi o que foi apresentado aqui pelo grupo de representação e falamos bastante disso nos comentários e nas perguntas, né? E na revisão também vimos questões sobre isso. Então, o direito de representação ele é dado para os herdeiros da linha descendente, né? Filhos, netos, bisnetos, e sem limite, né, de parentesco aqui. Então, qualquer grau de parentesco pode herdar, né, teoricamente, pelo direito de representação. Os colaterais, mas aí no caso só os sobrinhos, né, em relação aos são os filhos dos irmãos, né, só nesse caso. E não há representação na linha ascendente. Então, os pais, avós, bisavós não tem isso, né? Então, se tem lá, a gente vai ver isso daqui a alguns assuntos já, né? Se tem lá os pais, né, pai e mãe, e faleceu o pai, o avô não pode herdar por representação ao pai. Não, isso não acontece. A mãe vai herdar sozinha e pronto, né? Então, não existe esse direito de representação para os parentes de linha ascendente. Por isso que a alternativa aí está correta, né? Já que não há direito de representação na linha ascendente. Nunca há. E aí, o nunca é cabível, né? Porque realmente não existe essa possibilidade no direito brasileiro. Sobre a aceitação da herança e legitimação sucessória, marque a única opção certa. A opção certa era essa aí. A aceitação tácita é determinada por meio dos chamados atos próprios de herdeiro, que precisam ir além dos meros atos conservatórios ou atos oficiosos, ou seja, o mero ato de pagar funcionários do falecido ou de cuidar do funeral do decujus. Não basta para que se configure a aceitação tácita da herança. Como vimos aqui, né, a aceitação tácita, apesar do nome, né,
mas ela passa por atos que devem ser praticados pelo herdeiro. E esses atos, eles vão além desses meros atos oficiosos ou meros atos conservatórios. E aí eu citei 2 exemplos, né, o de pagar os funcionários do falecido ou de cuidar do funeral dele, né? E no caso do funeral tem até as regrinhas lá, né, já bem específicas do Código Civil, que determinam que até as despesas com o funeral devem ser arcadas pelo espólio, né? Então, mesmo que um dos herdeiros se antecipe, ou melhor, um dos herdeiros não, um dos parentes, né? Se antecipe e cuide, né, de todos os trâmites do funeral, do enterro e tudo mais, mas ele vai ser ressarcido, ele pode sim ser ressarcido quando o inventário for ali ajuizado ou quando houver um inventário extrajudicial, tem que ser reservado um valor para pagar essas despesas, né, para ressarcir esse parente que tomou essa iniciativa lá, né, de prover, né, esse funeral e o enterro ou cremação dessa pessoa que faleceu, certo? Aqui mais um caso inventado por mim, né, a última questão aqui das 10. Celso, pecuarista, 52 anos, domiciliado em Arapiraca, possuía 2 filhos, Sinara, 30 anos, e Silvio, 28 anos. Celso é namorado de Michele, com 46 anos. Sinara não tem filhos e Silvio tem um filho, Gustavo, com 11 anos. Os irmãos de Celso, Arnaldo, 50 anos, e Patrícia, 39 anos, vivem em Maceió. Em 30 de janeiro de 2021, Celso faleceu sem deixar testamento. No dia seguinte ao seu falecimento, seus irmãos disseram no velório que gostariam de receber a herança que lhe cabia no caso de Celso. Sinara e Silvio, por sua vez, disseram que iam assumir a herança de seu pai integralmente. Em 20 de fevereiro de 2021, Sinara faleceu sem ter aceitado a herança, numa das modalidades previstas em lei. Neste caso, marque a única opção certa. Aqui, né, a única opção seria o único herdeiro de Celso a receber sua herança na totalidade, é seu filho Silvio. E aí tem umas coisas importantes aqui, né, umas informações importantes. Bom, quem poderia... Michele poderia receber a herança, né? Não, porque é namorada não tem direito à herança, né? Então aqui teria que haver pelo menos união estável configurada, né, para que houvesse o direito de Michele ter alguma, né, nomeação, né, que fosse lá ainda como direito de família ou herança. Sinara acabou falecendo e aí tem um detalhe importante, porque no velório, né, todo mundo começa a dizer: eu aceito a herança, eu quero administrar a herança. Aí veja que tem gente que não tem direito à herança que diz que quer ser herdeiro, né, aquela história, né? Todo mundo quer ser herdeiro, mas de fato, né, e de direito nem sempre todos terão esse direito, ou quase nunca, né? Então aí os irmãos, né, no caso aqui, Arnaldo e Patrícia, disseram que gostariam de receber a herança, né? Mas não tem direito, porque eles eram irmãos colaterais e antes tem os filhos, a Sinara, né, e o Silvio. Apesar de que Sinara e Silvio disseram, né, oralmente que iam assumir a herança, mas não se manifestaram antes, né, de maneira mais incisiva, né? Então, só o fato de dizer eu quero ser herdeiro não vai, né, confirmar ali o ato próprio de herdeiro. E aí, Sinara acabou falecendo sem ter aceitado a herança, seja de maneira tácita, expressa ou presumida. E aí, nesse caso, realmente, o único que restou foi Silvio, né? Aí tem outro nome que aparece aí, que é o Gustavo, né, que é o filho do Silvio. Ele tem direito à herança? Não, né? Porque aí, só para esclarecer isso, né, a gente vai ver isso também melhor agora nos próximos assuntos. Parentes em grau mais próximo excluem os de grau mais remoto. Então, tem uma ordem aqui para ser seguida. E se tem Silvio, o filho dele, Gustavo, não pode herdar junto com ele, né, essa herança do avô. Então, o Gustavo terá que esperar o falecimento do Silvio para poder dar os bens dele e aí, indiretamente, o que ainda restar de herança, né, se é que vai restar alguma coisa da herança do Celso. Então, realmente, nesse caso, a única alternativa era a de que o único herdeiro aqui é Silvio, por direito próprio, né? Não tem representação aqui, não tem nada disso, certo? Então, apesar de ter várias pessoas da família aqui elencadas, mas o único herdeiro realmente aqui seria o Silvio, certo? Pois bem, então aí mostrei para vocês a prova, né, a nossa primeira avaliação. As notas foram, em geral, muito boas, né? Então vocês estão agora mais tranquilos
mais tranquilas para a segunda prova. É só não deixar agora de lado os estudos, né? Porque ainda faltam alguns pontos aí para completar a média, né? E é claro, vocês não vão querer sair daqui só com a média, né? Passando aí arrastados com a média 7. Então, estudem, continuem no caminho certo para fazerem outra boa prova, né? Na segunda prova, para terem aí uma nota muito boa no final da nossa disciplina. E aí, só lembrando, né? Agora começando o segundo bimestre, que aqui vamos ter de novo, né? As atividades. Então, em maio, a gente vai ter os seminários novamente, né? Vou abrir de novo espaço para os seminários. Nesse bimestre, os seminários são sobre testamento, né? Então, vai ser sobre a sucessão testamentária. E aí, sempre eu separo os tipos de testamento para que vocês façam os seminários. Então, vai ser por aí a temática dos seminários desse segundo bimestre. E aí, ao final, né, lá pertinho da prova, de novo, eu coloco mais um exercício para completar os 3 pontos, né, que vocês poderão ter direito mais 3 pontos extras. Aí vai ficar bem mais perto, né, para quem tirou 10, vai ficar bem mais perto, né, para chegar sem pressão para a prova, para ficar bem tranquilo, bem tranquila, para fazer a segunda prova. Bom, agora vamos então começar o assunto do segundo bimestre. A gente deixa eu ver. Deixa eu só chegar aqui onde estamos. Foi mais ou menos por aí, né? Deixa eu passar. A gente viu isso aqui, foi o nosso último assunto. Nós estamos ainda no assunto transmissibilidade de direitos e obrigações, né? Do Decujus. E aí esse assunto vai ser encerrado hoje, né? No mais tardar amanhã. E aí, para a segunda prova, né? Os assuntos começam a partir daqui, né? Transmissibilidade de direitos e obrigações, bens, direitos e obrigações, do Decujus, a partir desse ponto, né? Do 8, direitos previdenciários. Então a gente vai daqui para frente, né? Para pegar os assuntos para a segunda prova. A gente terminou lá direitos autorais, né? Foi o nosso último tópico, o nosso último tema, né? Antes da prova. Então a gente dá sequência de onde paramos e agora a gente vai ver essa parte aqui a partir do direito previdenciário e outras questões que vão aparecer. Pois bem, então como é que há a transmissão de direitos previdenciários, se é que há essa transmissão? A gente já viu que na verdade não há aqui uma transmissão propriamente dita, né? Na verdade o que vai nascer é um direito, né? Porque esse direito não existia antes de receber a pensão por morte, já que o fato gerador desse benefício previdenciário é justamente o fator morte. Então, aqui não tem transmissão, mas, na verdade, o que tem é o nascimento desse direito, né? Esse tema vocês vão ver com mais detalhes no próximo semestre, né, em Direito Previdenciário, com a professora Karina Loureiro, provavelmente, né? Então, aqui vamos só ver alguns aspectos, a gente vai só tangenciar o assunto, né, porque só para mostrar algo que tenha relação com as sucessões, né? Não vamos tecer comentários mais aprofundados sobre a pensão por morte, porque não é bem o nosso assunto aqui, né? Não é a nossa área. Então, o que acontece aqui? Cumpridos os requisitos da Lei 8.213 de 91, que é uma das leis, né, mais importantes aí do direito previdenciário, e da súmula 336 do STJ, é cabível pensão para cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou companheira. Então, é possível, né, que ocorra a pensão por morte para cônjuge ou para companheiro, né, nos casos previstos e cumpridos os requisitos da lei previdenciária e da súmula 336. Inclusive, é possível dividir o benefício entre esposa e concubina, companheiros de união estável comum e união estável homoafetiva. Foram 3 temas já julgados dessa natureza no Supremo, né, os temas 498, 526 e 529 do Supremo Tribunal Federal. E o direito previdenciário tem sido, né, isso é bem interessante, né, de ser destacado, o direito previdenciário tem sido um motor de propulsão aí, né, para o surgimento de novos direitos, tanto em relação ao direito das famílias, que isso vocês devem ter visto com a professora Marília, quanto aqui também no direito das sucessões, né? Então, algo que é inimaginável no direito das sucessões
herança compartilhada, herança, né, compartilhada entre esposa e concubina, aqui é possível. Então, é possível dividir benefício previdenciário de pensão por morte entre a esposa e a amante, né? Entre companheiros de união estável comum e união estável homoafetiva. Então, houve uma primeira união estável hétero, né? Então, lá o companheiro e a companheira. E depois, né, essa pessoa, né, teve outra união estável com um companheiro, né? Uma união estável homoafetiva. Então, é possível, né, ter aqui duas uniões estáveis e é possível que os dois tenham o direito à pensão por morte. Aí, claro, a pensão por morte não é duplicada. Aquele valor é dividido, né, entre os viúvos ou as viúvas, certo? Inclusive, aqui há a possibilidade de pluralidade, né? Tem um caso, né, que foi falado por uma ex-aluna minha, né, que ela trabalha, se não trabalha, já está aposentada, mas ela trabalhava na época no setor de benefícios, né, da Polícia Militar aqui de Alagoas. E ela relatou isso, né, na aula, quando falamos sobre isso, que ela pegou um caso aqui de não lembro se era um capitão ou se era um major da polícia, que quando faleceu, a viúva, né, a esposa, foi até a Polícia Militar levar a documentação para ter direito à pensão por morte. Só que depois apareceram lá outras 9 amantes, né? Então, o que é que foi feito? Dividiu-se a pensão por morte em 10 partes iguais. Então, houve essa divisão, né, proporcional. Então, você não vai dar 10 pensões por morte, você vai dar uma só que vai dividir essa pensão por 10, nesse caso. E aqui, em situações menos, né, ou mais comuns do que essa dos 10, né, das 10 viúvas, em situações mais recorrentes de você ter duas pessoas aqui, né, esposa, concubina, companheiras, companheiros, aí você pode fazer essa divisão. É possível no direito previdenciário que isso ocorra. Lembrando que no direito das sucessões isso ainda não é possível, né? Então aqui só pode haver a herança para uma pessoa, que seria a esposa, né? Ou para a companheira, ou para o companheiro, no caso da união estável, da última união estável que essa pessoa teve, né? Que seria a união estável que valeria naquele momento, né? Ou aquele que tem o termo de união estável, né, para provar essa relação. Então, aqui é mais complicado, mas veja que o direito previdenciário abre essa possibilidade que, quem sabe, no futuro também ocorra aqui, né, de ter mais de um viúvo, mais de uma viúva que tenha direito à herança, mas por enquanto não, né? Por enquanto só funciona Professor, na pensão por morte. Oi? licença. Então, seria assim, para o direito previdenciário, poderia existir a pensão por morte para a esposa e para a concubina, né? Isso. E no caso, se ele tivesse bens para partilha, a amante entraria também? Não, porque... Na partilha, não, só seria a esposa. Isso. Mas ela poderia ter o direito à pensão. Isso, a pensão por morte, sim. Que aí são Entendi. as duas questões, né? Direito previdenciário abre essa possibilidade, né? Está bem avançado, está bem à frente de nós aqui, né? Das sucessões, mas no direito sucessório, não. Se a esposa e concubina, só a esposa recebe, porque o concubinato é como se fosse, né? Comparando um fato ilícito. Porque eu já até vi uma decisão do STF, mas eu vi dizendo que não poderia a concubina receber, né? Ter direito, mas aí então eu creio que foi na questão das sucessões, da herança, não da pensão. Isso. Em relação à sucessão, realmente não há esse direito. Em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma. Nem se, né, a concubina aí tivesse bem a título de testamento, né? Até tem esse problema lá, né, que não se pode deixar bens para a concubina nem por testamento. Então, há essas limitações aí para o concubinato, né? Já que é um ato ilícito, né? Já que no caso do direito civil, a monogamia, né, é quase que um dogma, né? É algo que não se pode mexer, né? Se bem que agora começa uma discussão sobre as uniões poliafetivas, né, o poliamor e tudo mais. Então, é possível que no futuro próximo isso seja modificado, né? E aí nem tenhamos mais a figura concubina, porque nem vai haver mais a figura da amante, né? Enfim, né? Não sei se isso vai acontecer, isso é futurologia. Mas se mais à frente se abrir espaço para uniões poliafetivas,
né? Se abrir espaço para o poliamor, então, provavelmente, essa figura da concubina vai diminuir, né? Não sei se vai desaparecer, mas que vai diminuir, né, a sua existência aí, ou as suas restrições, é possível. Mas no momento atual, né, como os filósofos dizem no estado da arte atual, não tem como a concubina ter direito à herança. Então, isso aqui é só em relação à previdência, só em relação à pensão por morte, né? Aí, fazendo bem a separação, como a Gabriela deixou claro aí, né? O caso aqui da pensão por morte é cabível, sim, essa divisão, mas na herança não, de jeito nenhum. A concubina não tem direito à herança, tá? Só para mostrar a vocês essa hipótese aí, né? Que o direito previdenciário vai levando à frente, né? Algumas coisas que depois é que vão chegando aqui para o direito de família, direito das sucessões. Foi assim com o caso da união homoafetiva, né? Porque companheiros homoafetivos já tinham direito à pensão por morte, né? Antes mesmo daquela decisão do Supremo de 2011 que reconheceu as uniões estáveis homoafetivas. Então, o direito previdenciário às vezes vai puxando, né, para frente o direito das famílias e depois vai junto também o direito das sucessões. Aí, mostrando, né, que não só tem direito à herança, não herança, mas pensão por morte, né? Provando que não só tem direito à pensão por morte esposa e companheira, ou a concubina até, mas também os filhos podem ter direito, né? Então aqui o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 33, parágrafo 3º, permite à criança e adolescente, sob condição de dependente do segurado, o direito à pensão por morte. Eu creio que vocês estão vendo nessa disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente agora, né, com o professor Diogo, não é isso? Isso. Pronto. Então, se vocês não viram ainda essa temática, né, da pensão por morte lá com ele, ou pelo menos algo assim, como eu estou falando aqui, tangenciando, né, provavelmente ele vai mencionar em algum momento, né, essa possibilidade também da criança e do adolescente ter esse direito à pensão por morte, né, ali, desde que ela tenha a condição de dependente determinada, né? Então, ela pode, essa criança ou esse adolescente pode sim receber também pensão por morte. Lembrando, mais uma vez, né, para deixar bem claro, que isso aqui não é herança, né? É, na verdade, um direito que nasce com a abertura da sucessão, como já tínhamos visto em assuntos anteriores, certo? E aqui, passando, né, aí estávamos falando da previdência do INSS, né? Tá, a previdência lá que vai, né, tem todo o regime público, né? Apesar de ser de direito privado, né? Porque veio do trabalho da pessoa e tal. Pode ser do servidor público, mas aí vai por outros caminhos. Mas aqui estamos falando agora nesse 9, né, nesse ponto 9, da previdência privada, né? Que é muito popularizada, né? Tem sido bastante popularizada e os bancos falam muito disso, inclusive com essas reformas que houve aí, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, mais uma reforma da Previdência. Fala-se muito de que os trabalhadores precisam também de uma complementação da previdência privada e tudo mais. Então, como é que funciona a previdência privada? Vamos ver isso em relação às sucessões. Será que tem alguma relação? Primeiro, apesar do nome popularizado, né, previdência privada, na verdade, esses contratos são espécies de contrato de seguro. Então, não é previdência, né? São seguros, que são contratados ali com bancos ou financeiras. E compreendem principalmente as seguintes hipóteses, né, que a gente vai ver na sequência. Falta menos de 1 minuto aqui para acabar essa primeira parte, então vou dar aquela pausa estratégica para gravar, né, esse pedacinho da aula. Então me esperem aí que eu já volto, tá? Daqui a pouquinho eu estou de volta.